Olá, caros alunos! Como vão vocês? Estudando muito, realizando todas as atividades e participando dos fóruns ativamente? Vamos lá, gente! Vamos aprender cada vez mais. Encerramos a primeira unidade e começaremos a segunda. Quando nós nos propomos a estudar sobre metodologia e fundamentos da matemática, nós observamos, através das leituras e estudos, que o ensino da matemática tem sido objeto de muitos estudos e debates, posto que a qualidade da educação está relacionada ao desenvolvimento pleno dos estudantes e a matemática é um instrumento que possibilita a plena atuação do sujeito no meio em que ele vive. O desenvolvimento de noções básicas para a alfabetização matemática e seus aspectos psicogenéticos. A matemática deve ser interpretada pelos professores como instrumento para a vida e não um fim em si mesmo. Para isso, tanto os alunos quanto os professores precisam ter uma formação através do qual ambos possam vivenciar essa concepção. Para muitos, a matemática tem sido vista como uma forma de leitura da realidade da qual ela faz parte, constituindo-se em teoria e prática. Para esse grupo, não há dicotomia de teoria e prática, mas sim uma relação dialética, uma interação desses componentes. Nesse contexto, é essencial a preparação prévia do professor para que envolva o aluno no processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina por meio de situações, problemas e desafios cognitivos. O professor deve estar preparado para que envolva o aluno no processo de ensino-aprendizagem da matemática por meio de situações, problemas e desafios cognitivos. O aluno precisa vivenciar, experimentar, falar e descrever como primeira etapa desse processo. O conhecimento lógico-matemático, ele resulta das relações que o sujeito estabelece com ou entre os objetos ao agir sobre eles. Relação esta que deve ser trabalhada com as crianças desde a educação infantil. Para pensar o processo de ensino-aprendizagem da matemática, é importante reportarmos nas bases do processo de estruturação mental, como forma de fazer com que o aluno possa ter a oportunidade de vivenciar, de experimentar, de falar e de escrever. Matemática como primeira etapa desse processo é coerente. A matemática como primeira etapa desse processo é coerente entendermos que isso significa para o professor e para a própria construção do conhecimento dessa ciência. De acordo com Costa, é na pré-escola que a criança forma os primeiros conceitos matemáticos básicos, ou seja, aqueles que são fundamentais para o trabalho com números, tratamento da informação, medidas e geometria. Por isso, pessoal, a formação de professor é um dos itens fundamentais para que ele possa saber o que está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo. Formação do professor. O professor deve saber o que está fazendo, por que está fazendo e para quem está fazendo. Ele precisa de conhecer o seu aluno, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e assim fazer intervenções positivas para que esse aluno progrida no seu processo de ensino-aprendizagem na matemática. Ele também deve realizar um diagnóstico, intervir nas dificuldades e entender o processo, o caminho de aprendizagem que esse aluno trilha para aprender o conteúdo.
Fazemos diagnósticos de determinadas situações o tempo todo em nossas vidas, como por exemplo, ao sairmos para fazer compra, primeiro verificamos o valor dos produtos, comparamos em vários estabelecimentos para depois de conhecer essa realidade, fazer a opção de onde compraremos e o que estamos precisando. Em uma sala de aula, gente, temos o mesmo raciocínio. Recebemos a nossa turma e precisamos identificar os problemas e as facilidades dos alunos. Ou seja, precisamos conhecer a realidade de nossa sala de aula como um todo e de nossos alunos em especial. No que se refere à construção do conceito de número, no anexo 1 deste caderno didático, apresentamos para vocês um modelo de teste diagnóstico para que possa realizar com as crianças, no que tange à formação e construção do conceito de número. No que se refere à construção do conceito de número, no anexo 1 deste caderno didático, apresentamos para vocês um modelo de teste diagnóstico, para que se possa analisar como as crianças estão no que tange à formação e à construção do conceito de número. E para conseguirmos realizar todo esse processo, precisamos fazer exatamente o que vocês estão fazendo. Estudar sobre o assunto, estudar sobre as crianças com as quais trabalhamos. Lorenzato afirma que é necessário fazer um diagnóstico, mapear uma realidade. Como se faz um diagnóstico? Mapear uma realidade, conhecer e entender esta realidade e os problemas presentes, quais as facilidades de trabalho nesta realidade, como professores estamos conseguindo identificar o que ainda está confuso ou ainda não vimos? A partir do diagnóstico devemos intervir na realidade que já se conhece e na qual já foram identificados os problemas e as facilidades. Planejar a intervenção, realizar atividades que fortaleçam aquilo que os alunos têm facilidade e vençam as dificuldades. Talvez vocês possam indagar por que isso é tão importante em nossos estudos. Então, posso afirmar que a criança que ainda não tem o conceito de número construído não consegue perceber a matemática como uma disciplina dinâmica e viva. Os alunos acabam vivenciando a matemática cristalizada e parada, que não tem nenhuma relação com a própria história da humanidade. O que fazer para realizar esse processo para que a criança desenvolva atitudes necessárias ao conceito da matemática? A experimentação facilita que o aluno levante hipóteses, procure alternativas, tome novos caminhos, tire dúvidas e constate o que é verdadeiro, válido, correto ou solução. Experimentar é valorizar o processo de construção do saber em vez do resultado dele, pois, na formação do aluno, mais importante que conhecer a solução é saber como encontrá-la. E então, segue-se um ciclo, como se fosse um dominó. Ou seja, sem aprender esta etapa do conhecimento matemático, também não conseguirão aprender os outros conteúdos matemáticos. Por isso, necessário se faz entendermos que a construção do conceito de número acontece de forma gradual, parte a parte, e não um todo de uma vez. Autores apontam que a maioria dos professores acreditam que os alunos, ao entrarem na escola, já conhecem o conceito de número, somente pelo fato de realizarem contagem e ou escrever em uma sequência numérica.
Quando esses professores percebem que as crianças têm dificuldade em compreender esse conceito, procuram ensiná-la por meio de exercícios de memorização e pela repetição de atividades. No entanto, os estudos de Lima e de Moreira indicam que o treino e a repetição de exercícios gera apenas um conhecimento mecânico do número e não a compreensão efetiva do seu significado. Por que é importante que o aluno aprenda esses conceitos? Sem o conceito de número construído, formado, os alunos não entendem a constituição do sistema de numeração decimal e nem as características que estão contidas nele, além das operações com os números naturais. Sem aprender essa etapa do conhecimento matemático, as crianças não conseguirão aprender os outros conteúdos matemáticos. É preciso que os professores vivenciem situações teóricas práticas de forma dialética para que possam responder aos desafios postos pela sala de aula e pelas dificuldades dos alunos e intervir nas situações de construção do conceito de número. Lembre-se de que já discutimos anteriormente o que é o diagnóstico e intervenção. São dois conceitos e duas ações diferentes, mas que estão bem próximas, pois ambos precisam um do outro. Um não existe sem o outro. Para construir o conceito de número é necessário a construção do conceito de números. O conceito de número é um conhecimento de natureza conceptual que precisa ser construído pelas crianças, no caso da alfabetização matemática. É importante que os professores vivenciem situações teóricas práticas de forma dialética para que possam responder aos desafios postos pela sala de aula e pelas dificuldades dos alunos e intervir nas situações de construção do conceito do número. A estrutura lógico-matemática de número não pode ser ensinada diretamente, uma vez que a criança tem que construí-la por si mesma. Cabe ao professor encorajar a criança a pensar ativamente. Ou seja, não é somente dizer à criança o que são os números e como os escrevemos. Precisamos fazer com que elas criem relações entre uma situação e outra. O que é o 2, como se escreve, qual é a diferença entre 2 e 3? O que dois conjuntos de elementos têm e mais ou menos se relacionam. O que os dois conjuntos de elementos têm a mais ou a menos, se relacionarmos um com o outro. Continuando com a construção do conceito de números, para possibilitar à criança a construção da estrutura do número e o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, cabe ao professor selecionar atividades e explorar as atividades diárias que possibilitem agrupar e desagrupar elementos, comparar quantidades, estabelecer critérios para classificar, seriar e sequenciar objetos e figuras, criar soluções para a resolução de problemas. Por isso, a construção de número torna-se às vezes tão difícil para as crianças, pois ela deve fazer isso de forma isolada e solitária, mas com a ajuda da família e da escola, no que se refere ao desenvolvimento de atitudes e procedimentos didáticos que permitam essa construção. No entanto, não temos condições de, somente pelo conhecimento físico e social, fazer com que o aluno construa o conceito de número. É preciso que o conhecimento lógico-matemático seja desenvolvido nas crianças para que elas possam elaborar esses conceitos. Para se construir o conceito de número, faz-se necessário que a criança desenvolva várias atitudes que favorecerão esse aprendizado, como, por exemplo,
conservar quantidades, líquido e massa, classificar, seriar, ordenar mentalmente, pensar de forma reversível, contar, incluir hierarquicamente e com classes, e outras, de forma constante e direcionada através de inúmeras atividades. O conhecimento físico é o que se refere aos objetos do mundo exterior ao sujeito. São os elementos da natureza e os elementos construídos pelo homem, cuja percepção é empírica. Segundo Piaget, há 3 conhecimentos basilares para se construir o conceito de número: o conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. Já o conhecimento lógico-matemático consiste nas relações mentais, e a principal fonte dessas relações é a mente de cada indivíduo. Quando, por exemplo, vemos uma ficha vermelha e uma ficha azul, podemos pensar nela como sendo diferentes, semelhantes ou duas. Se nos concentrarmos nas cores, as fichas serão diferentes. Se ignorarmos as cores, as fichas passarão a ser similares. E se pensarmos nelas numericamente, serão duas. A cor e o formato das bolas são características externas ao pensamento, e as semelhanças e diferenças são características internas ao nosso pensamento. Eles precisam ser trabalhados com a criança para que elas possam entender e aprender como a matemática funciona. Isso não é macete, não é mágica e nem milagre, é raciocínio lógico-matemático. Como eu disse, o conhecimento físico é o conhecimento visível dos objetos, ou seja, suas características externas. O tamanho, a cor, o peso e a forma de um objeto são exemplos de propriedades físicas observáveis. Conhecimento lógico-matemático é a capacidade que o sujeito desenvolve de estabelecer novas relações com os objetos. Estas relações não têm existência na realidade externa, está na mente do sujeito interno. Exemplo, quando comparamos a cor de 2 plaquetas ou percebemos a diferença, isto é um pensamento lógico-matemático. A criança progride na construção do conhecimento lógico-matemática pela coordenação das relações simples que anteriormente ela criou. Vamos analisar um exemplo de uma atividade de inclusão de classe da unidade, que trabalhe o pensamento lógico-matemático. Elabore um problema simples para as crianças. Em um canteiro há 3 pés de rosa, 2 pés de margarida e 1 pé de girassol. Quantos pés de flores há nesse canteiro? Se as crianças conseguirem pensar a inclusão de classe, responderão que no canteiro há 6 pés de flores. Mas se elas ainda não tiverem com essa atitude construída, elas não conseguirão olhar as partes e o todo do conjunto. Elas não conseguirão olhar as partes e o todo do conjunto de flores e entender que todas são flores, mas de tipos diferentes, e responderão pelas partes de cada flor e não pelo todo, pois o conjunto como um todo pertence à classe de flores. Podemos afirmar que o ato de classificar é uma operação lógica de importância fundamental em nossa vida, pois nos ajuda a organizar a realidade que nos cerca para classificar. Precisamos trabalhar com as relações de pertinência e de inclusão de classes. E quando relacionamos cada elemento com a classe a qual pertence, pode ser semelhante dos outros elementos dessa classe, estamos estabelecendo uma relação de pertinência.
Ao observar a imagem, um vermelho, outro azul, percebemos a diferença entre eles. Essa diferença é o pensamento lógico. Conhecimento social tem a ver com as convenções construídas pelas pessoas. Valorizar o conhecimento prévio do aluno. A característica principal do conhecimento social é de que possui uma natureza amplamente arbitrária. No conhecimento social, a principal fonte reside parcialmente em convenções criadas pelas pessoas e a transmissão social é necessária para que as crianças adquiram tal conhecimento. As crianças precisam vivenciar experiências que lhe assegurem a possibilidade de construção desses conceitos. Dois deles estão no mundo exterior, conhecimento físico e o conhecimento social, mas o outro está no mundo interior. Normalmente, as escolas trabalham com o conhecimento social e com o físico, e o conhecimento lógico-matemática fica a desejar. Essa relação é abstrata e interna aos nossos pensamentos. Ela não é somente física e nem social. Por isso, é estabelecida pelas diferenças, semelhanças, similaridades, igualdade, e só conseguimos fazê-la ao questionarmos o que estamos vendo, como vemos e o que difere um entre o outro e o que os assemelham. E além desses questionamentos que as crianças tenham a oportunidade de explorarem os pensamentos, trocarem ideias, perceberem as várias formas de pensar e resolver problemas e fazerem os diversos registros do que foi vivenciado e experimentado nas aulas de matemática. No próximo slide, damos exemplo de como trabalhar com a criança de forma que o seu pensamento lógico, matemático, seja aguçado. Para construir o conceito de número, as crianças devem desenvolver atitudes como conservar quantidades, líquido e massa, classificar, seriar, ordenar mentalmente, pensar de forma reversível, contar, incluir hierarquicamente e em classe e outras, de forma constante e direcionada através de inúmeras atividades. Exemplo, coloquem uma fileira de 5 objetos, conte junto com as crianças e depois deixe as crianças contarem sozinhas. Para facilitar o entendimento das crianças, deixe e estimule para que elas usem os dedos para apontar e tocar nos objetos. Depois que elas contarem, peça a elas que diga onde está o número 5. Das fichas apresentadas aos alunos, quando perguntamos o que são e como são, estamos estabelecendo uma relação com o conhecimento social e com o conhecimento físico, que são externos aos nossos pensamentos. Mas, ao estabelecer uma relação dual entre os objetos, no sentido de observarmos as semelhanças, as diferenças, isso só é feito no campo mental, pois não pegamos nas semelhanças ou nas diferenças, porque é algo abstrato. Assim podemos construir o conhecimento lógico-matemático, que é interno, está na nossa mente. Mas então, o que é número? Acerca dos palitinhos apresentados aos alunos, quando perguntamos o que são e como são, estamos estabelecendo uma relação com o conhecimento social e com o conhecimento físico, que são externos aos nossos pensamentos. Mas, ao estabelecermos uma relação dual entre os objetos, no sentido de observarmos a semelhança e a diferença, isso não é feito no campo mental, pois não pegamos nas semelhanças ou nas diferenças. Assim, podemos construir o conhecimento lógico-matemático, que é interno, que está em nossa mente.
Demonstramos, através de um problema, como trabalhar com o raciocínio lógico matemático do aluno. Aqui no slide, nós apresentamos um problema. No jogo de desmonte 30, Caio tinha na terceira rodada 19 palitinhos, mas retirou do monte a carta 5. Com quantos pontos Caio ficou? Na quarta rodada, ele tirou a carta Coringa. Com quantos pontos ele terminou o jogo? Então, este é um problema que trabalha com pensamento lógico-matemático. A tarefa do professor é de encorajar o pensamento espontâneo da criança, o que é muito difícil, porque a maioria de nós foi treinada para obter das crianças a produção de respostas certas e talvez por isso o nosso pensamento não tenha o movimento necessário para entender o movimento que o pensamento das crianças apresenta. E as nossas atitudes podem ou não favorecer a criança a enfrentar essas dificuldades e superá-las. Há para cada um de nós uma formação docente mediatizada pela relação dialética da teoria e prática, bem como políticas públicas de valorização do magistério. Podemos dizer, então, depois de tantas discussões, que o número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo. A criança só vai progredir nessa etapa do aprendizado do conhecimento lógico-matemático se for mediada pela coordenação das relações simples que ela cria com os objetos. Quando ela experimenta e brinca com eles através dos questionamentos apresentados anteriormente. Dessas relações simples e das problematizações que as crianças vivenciam, é criada uma relação mais abstrata, a qual Piaget denomina de abstração reflexiva. Nela, a criança tem condições de atuar sobre os objetos. É nessa abstração reflexiva que o conceito de número vai sendo criado e a alfabetização matemática vai sendo estabelecida. No próximo slide, eu apresento uma atividade de classificação. Apresento 5 animais e um é diferente dos outros. Então, eu coloco, descubra o elemento intruso e circule. Para essa atitude de classificação acontecer, as crianças precisam observar os atributos do conjunto de elementos, cor, forma, espessura, tamanho, igualdade. Elas podem organizar os elementos segundo um dos atributos e depois ir complexificando mais um pouco, até compreenderem que também realizaram uma inclusão de classe. Vamos ver um exemplo. Seriação e ordenação. A seriação enfatiza as diferenças entre um conjunto de objetos, estabelecendo uma progressão ou uma regressão entre eles. Nessa situação relacionada à organização da realidade, a seriação é uma operação mágica, tão fundamental quanto a classificação. Enquanto a classificação enfatiza a semelhança entre os elementos, a seriação trabalha mais com diferenças entre eles. Em relação aos números, podemos dizer que a série numérica é o resultado da seriação de classes de conjuntos. Para se organizar uma fila com os elementos de uma coleção, pode-se utilizar a sequência que considera as diferenças de natureza qualitativa e não permite, portanto, coordenação crescente ou decrescente. Existem ainda as sequências recursivas, nas quais, a partir de um motivo inicial, cada novo grupo é formado mediante uma regra repetitiva ao agrupar o anterior.
Algumas sequências, como o alfabeto, por exemplo, são incorporados pela tradição cultural. Desconhecemos suas regras de formação, mas são muito úteis, uma vez que nos ajudam a organizar as atividades do dia a dia. Podemos selecionar 4 círculos, 4 triângulos, 4 quadrados e 4 retângulos. Iniciamos uma sequência com o objeto de cada um e pedimos às crianças para darem continuidade na sequência. No slide próximo, apresento algumas atividades que podem ser trabalhadas em sala de aula que contribuem com a criança para a construção do conceito de número. Sugestões de atividades: manipulação de cubos, caixas, tijolinhos, percepção de propriedades geométricas de forma intuitiva, quebra-cabeça e brinquedos de montar, composição e decomposição do objeto, jogos de classificação dos objetos, aplicação das noções de semelhança e diferença dos atributos determinados, jogos das impressões, associação da impressão de faces de objetos com os objetos aos quais ainda podem pertencer. Brincadeiras de modelagem, areia e água, argila, massinha, a substância assume a forma do objeto que a contém. Então, finalizamos mais uma unidade, a unidade 2. Espero que vocês aproveitem bastante, estudem bastante e até o próximo encontro. Muito obrigada.